Oi pessoal, aqui é o Thiago, eu estou com a Dani Groppo, a gente vai fazer a nossa série de entrevistas sobre design e marcas, e a gente vai dividir da seguinte maneira, temas gerais que servem para todo tipo de empreendedor e empreendimento, e a gente vai quebrar naquelas nossas categorias, empresas que têm não faturamento, que ainda não faturaram nada, até 3 anos de faturamento e mais de 3 anos de faturamento. Para começar, eu vou fazer uma breve apresentação da Dani. Ela trabalha com design e comunicação para pequenas e médias empresas e também para grandes grupos, como Natura, Fiat, Heineken, Grupo Pão de Açúcar e outros que ela já fez trabalhos. Ela é diretora de arte com passagem por grandes agências de publicidade. Foi professora da Miami Art School ESPM por 10 anos, entre 2003 e 2013. Dani, é um prazer estar aqui com você. A gente tem uma série de perguntas que os nossos empreendedores mandaram. Fica tranquila para a gente bater um papo da maneira geral que você quiser. Tá. E para a gente começar, uma das coisas que eu queria te perguntar é sobre boas práticas de design e marcas para empresas. Existe alguma coisa que os empreendedores têm que fazer para estar na linha aí do mercado? O que é uma boa prática nessa área? Bom, primeiro, obrigada, né, de você ter me convidado. Não estou acostumada a fazer entrevistas, mas assim, vamos lá, né, vamos ver o que a gente consegue ajudar, né. Então, assim, na verdade, assim, a gente estava conversando, né, agora há pouco, assim, não dá para a gente ter uma coisa muito, assim, tudo muito relativo nessa área, né? Assim, você não consegue dizer é isso ou aquilo que você tem que fazer, que a melhor prática é essa ou não, né? Muito Sim, variado. é muito. Tem vários setores, Porque vários tamanhos de empresas. é só olhar o que é o mercado. Você trabalha com empreendedores, com microempreendedores, assim, tem pessoas que estão ali na esquina fazendo uma coisinha pequenininha, um carrinho vendendo pipoca, até sei lá, uma grande empresa, um empresário que está assim, sei lá, gigante, que é outro completamente diferente. Então, não dá, assim, pra gente falar assim, faz isso ou faz aquilo, né? Assim, é relativo, como eu disse. Mas, eu sempre penso, assim, tô pensando até, às vezes eu falo mais até como consumidora do que como designer. Como designer, eu diria, tem que fazer tudo direitinho, desde o começo, tem que ser lindo, tem que ser maravilhoso, né? Assim, mas, assim, quando a gente pensa em consumidor, eu acho que a primeira coisa, sempre, é pensar no seu negócio, no seu produto. Porque eu sou uma designer, a gente estava conversando isso agora há pouco, que não pensa só no design, mas pensa no conteúdo, no que vem antes do design. Porque o design também não salva a vida de ninguém, né? Assim, se o seu produto não for bom, se o seu serviço não for bom, você não tiver uma solução real mesmo para um consumidor, não adianta nada uma marca maravilhosa, Esse né? é um dos temas que a gente recebe outras perguntas dos empreendedores. O que é mais importante, se é que dá para colocar assim, o nome da empresa ou a marca da empresa? Tem diferença? O que é isso? Sim, tem diferença, mas não necessariamente de importância, né? Legal. Então, assim, pensa, a gente brinca assim, a nossa marca é que nem um filho, né? Assim, porque você começa lá seu negócio, mesmo que seja pequenininho, você idealizou o produto, você pensou aquilo com tanto carinho, você quer vender aquilo porque tem a ver com você. E aí você vai dar um nome para esse bichinho, né? Você vai dar um nome para um filho, você não pensa assim, acho que esse é legal, mas não. Tem livros de nomes, né? Sim, Tem épocas em que nomes são mais famosos do que outros. Sim, aí o significado do nome, aí você fica lá meses Homenagem a alguém, pensando. de repente. Exato, e às vezes a pessoa quer que o filho nasça para ver a cara, não tem essa? É verdade. Tem uma amiga que ela esperou o filho nascer e ainda demorou uma semana para dar o nome, porque não vinha o nome, né? Então, assim, o nome é uma coisa que é muito importante e diz muito do empreendedor também, né? Assim, o que significa para ele aquilo. Eu costumo dizer que o nome é uma síntese do que é o seu negócio. Deixa eu né? te interromper ainda nessa parte do nome, antes da gente falar de marca. Existem empresas que têm um nome de uma pessoa mesmo. Sim. Muitas. Alguns restaurantes, etc. E outros que são nomes de um negócio. Como que você enxerga essas duas partes? Aí tem nome, depois a gente fala de marca. Essa pergunta é boa. Assim, depende, claro, né, assim, do que você está vendendo, sempre, né, mas pensa comigo, uma coisa que é tradicional, por exemplo, você tem lá um escritório de advogados, que o cara fez o nome dele, o primeiro advogado lá, o Ferreira da Silva, ele fez um nome enquanto advogado, e as pessoas conhecem ele por esse nome, ele ficou famoso, vamos dizer assim, por conta do nome dele. Então ele vai criar um escritório com vários advogados. Faz sentido ele colocar o nome dele, Ferreira e Silva Associados, não é? Tem até uma história que eu vi, que assim, não lembro qual, porque eu sou ruim para lembrar o nome das coisas, olha lá. Mas assim, era um escritório de advogados que eles era o nome da família, mas aí eles resolveram, porque era grande o escritório, eles resolveram fazer uma
uma pesquisa mesmo, com uma empresa especializada, eles pensaram em mais de 100 nomes, e ficaram lá meses naquilo, assim, para chegar no final das contas e voltar ao tal do Ferreira da Silva ou qualquer outro nome. Porque eles chegaram à conclusão que fazia mais sentido o nome da pessoa, da família, porque ele tem uma tradição. Então aí faz sentido um restaurante que a família há 200 anos faz lá, sei lá, o ravioli. Ou o próprio profissional liberal, um médico ou uma Sim, médica que tem sim, o próprio, sim, que tem o próprio sim, consultório. sim. Tem um ponto interessante, só para esclarecer a questão do nome de escritório de advocacia, eles têm uma legislação da OAB, da Ordem dos Advogados, que ela limita muito nomes fantasia. Aliás, se eu já fui informado bem pelo pessoal da área do direito, não existe nome fantasia para escritórios. E aí acho que você pode me ajudar, o que é um nome fantasia versus uma... Sim. Que universo a gente está navegando aqui de nomes, de empresas? Sim. Não, mas só terminando Claro. essa história do nome da família ou não ser nome da família, então depende muito do nicho que você está. Então, advogado, eu nem sabia que tinha essa lei específica, assim, É um código de ética da própria OAB. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, porque faz sentido, né? Olha que engraçado. Mas eu não sabia, mas pode ser para qualquer área, numa área que o nome faça sentido, né? Que tem essa coisa da tradição, da confiança, né? Isso tem muito a ver, tem Por muito a exemplo, ver. padarias, né? Falando um tema bem que todo mundo consome. Você tem várias princesinhas do Brooklyn, já viu isso? Princesinhas da Perdizes, enfim, é o nome do bairro. Meio que pegou um jeito de dar nome naquele setor. A tecnologia tem os seus nomes, começam a ficar mais específicos. Legal. Não, tem tudo a ver. Daí, o nome, entrando já no nome fantasia, que é um nome criado em cima de um produto, de uma marca, de um serviço, né? Então, você, sei lá, padaria, mas você pode dar um nome qualquer ali que não esteja especificamente falando de pães. Você não precisa estar falando de pães para falar que é uma padaria. Então, o nome fantasia é um nome criado. Então, eu acredito que, assim, tem muito a ver... É que, assim, uma coisa que eu acho legal falar é que, assim, apesar de ser produto, serviço, empresa, o que for, a gente está falando de gente, pessoas, sempre. Sempre. Então, você está criando um produto, gente, né? Não é uma máquina que criou para você. Apesar de a gente usar as máquinas e a tecnologia para desenvolver o seu produto, você está vendendo para quem? Para a gente. Legal. Então, isso sempre tem que tocar de alguma forma. A pessoa tem que se identificar. Deixa eu interromper. A gente volta ainda a gente está falando de nomes das empresas, a gente vai falar de marca. E você mesmo citou, eu tenho uma visão de consumidora. Eu acho que essa visão é uma das visões mais poderosas e importantes. Sim. As pessoas que estão montando o negócio, elas ignoram isso. Eu estou cansado de ver pessoas que querem abrir negócio numa área específica. Eu quero abrir um restaurante mexicano, eu quero abrir um site de qualquer coisa. E ela não é consumidora desse universo. O quanto ela perde? Nossa, não é. Bom, eu fora ser designer, né, eu não falo que fui, porque não existe fui, né, sempre fui e sou ainda publicitária, que hoje em dia trabalho mais com marcas, com design, do que com publicidade, mas eu trabalhei anos em agência. E quando você trabalha com publicidade, especificamente, é um todo, e você está pensando só no consumidor, né, o publicitário, ele é assim, tipo, psíquico com o consumidor, com o seu público-alvo. Onde ele tá, como que ele vai olhar aquilo no ponto de venda. Exatamente, conhecer. Eu assistia um filme quando eu era novinha, eu não vou lembrar o nome do filme, que é o cara publicitário e ele, de repente, ele começa a ouvir o que as mulheres falam. Você lembra desse filme? O filme do Mel Gibson. Eu adoro esse filme. O que as mulheres querem, o que as mulheres gostam. Isso, e ele começa a ouvir tudo e saber, porque ele tinha que fazer produtos para mulheres. E quando eu dava aula, eu falava assim, não tem assim, eu não sou fumante, então, na época que vendia cigarro, não vou falar de cigarro. Então, eu não sou esportista, não vou vender bola. Não. Você tem que entrar na alma do consumidor para vender. Se você não fuma, mas que eu comecei, tinha ainda propaganda de cigarro, né? Então, você tem que conhecer. E para conhecer o consumidor, às vezes você precisa fazer a experiência mesmo. Se você não é o consumidor, aí eu já começo a achar um pouco estranho. Se você vende uma coisa e você não é consumidor da própria coisa que você vende, alguma coisa já está um pouco errada. Tem aí, muito, gente, né? tem muito. Essa é uma das dicas que parecem óbvias, mas são das mais valiosas. Quanto você consumiu do produto que você vende ou quer vender nos últimos meses? Não só os seus concorrentes. Até para acreditar naquilo que você está vendendo. Porque como você vai vender? Antigamente as pessoas vendiam aquilo que elas realmente gostavam e acreditavam, né? Meu pai vende carro, ele ama carro. Ama. Então você compra com ele, você se encanta dele falando com o carro. Então eu acho que gostar, não só gostar no sentido de paixão, mas
de consumir, de achar que aquilo é importante, um produto é uma solução, né? Porque você se coloca constantemente no papel do consumidor. Exatamente. Quero fazer um comentário, um exemplo que eu dou ligado totalmente nisso, e a gente ainda não voltou para falar da marca. A gente vai saindo, né? Eu trabalho com empreendedores e alunos na área de pós-graduação, 25, 30, 35 anos, e eu vejo eles trabalhando em multinacional. Eles saem do trabalho sexta-noite e a coisa que eles não querem fazer, na média, não, eu citei meus alunos, mas onde eu trabalhava era assim também. Eles não querem relação com aquele produto que eles vivem, porque eles vivem tanto aquilo de segunda a sexta-feira, que na minha hora de lazer, a última coisa que eu quero pensar é nesse produto. O empreendedor não tem muito isso, né? Ele vai ter que dormir, acordar, respira visitar. o negócio, né? Não tem jeito, né? Eu até entendo, mas ao mesmo tempo, para você começar qualquer coisa, você precisa acreditar naquilo. E saber que aquilo é importante, necessário, nem que seja num nicho. Normalmente é num nicho, né? Você não vende... Tudo para todos. Às vezes até tem produtos que meio que vão para a maioria das pessoas, mas assim, no geral, hoje em dia está tão segmentado, né? Que as pessoas vendem para nichos, mas você tem que conhecer. Isso era uma coisa que eu queria falar, né? Assim, você conhecer o público-alvo, né? Hoje em dia até uma coisa que chamam de persona, você construir o seu público, porque o público-alvo é uma coisa mais ampla, né? Então, você, idade de tal a tal, grupo A, B, não sei o quê, consome tal, renda, tá. Ok, é importante. Mas você falar assim, hoje em dia a gente chama de persona, você transformar o seu público-alvo num cara. Então, esse cara, ele chama João, ele vai na padaria todo dia, ele vai pra academia, mas ele não gosta muito, ele molha o pão não sei o quê. no leite ou não molha, é muito doido, né? Ele entra em aplicativo de relacionamento, essas coisas, entendeu? Você personificar mesmo, o olho e enxergar quem é. Porque aí você vai saber exatamente o que esse cara quer. Isso é super interessante. Claro que não vai ser só esse cara, mas você transformar o seu produto nesse cara, o que ele precisa. Aí você vai saber exatamente o que ele precisa. Existe uma habilidade grande de você exportar, né, para você fazer isso. Eu quero puxar a questão para a marca, para a gente voltar. Sim, vamos voltar lá. A gente estava falando de nome. E uma marca. O que é uma marca? Então. Aí, juntando, porque eu acho que não dá para separar as duas coisas, assim, quando a gente fala de importância, né? A gente estava falando de importância lá atrás, né? Sim, claro que muitas vezes você pode ter só um nome, fazer ela meio de qualquer jeito, jogar no mercado, porque você não tem condições de pagar um designer para fazer um logotipo, né? Ou você pode... É que assim, não tem como não ter nome. Nome é básico no sentido assim, não tem como não ter nome, né? Até se for só um produto, eu vendo pão com manteiga. Vendo pão com manteiga. Pão na chapa, chama pão na chapa. Chama pão na chapa, sei lá. Pode ter outras coisas lá dentro, mas sim, pipoca, é pipoca. Eu vendo pipoca, chama pipoca. Que seja, né? Assim. Mas para você registrar uma marca, ela precisa ter um nome. Se você tem um produto e vai vender ele num mercado realmente real, né? Na esquina não é informal... Então, você vai ter que registrar essa marca. Isso é importante falar, nem sei se todo mundo... Acho que a maioria sabe, mas assim, tem que fazer a pesquisa de nome, né? Porque quase tudo já existe. Você tem que saber se aquele nome já existe, já está registrado. Para você não começar todo um processo e depois ter que voltar atrás, porque aquele nome não pode ser registrado, porque ele já existe no mercado. Vou fazer um comentário sobre isso. As empresas todas nascem informalmente, né? As empresas começam assim. Testa isso, compra. E chega um momento que essa formalização é importante. É um tema que a gente pode abrir uma outra janela, não vamos falar dele agora em detalhes, porque isso exige, por exemplo, uma pessoa especialista em registro de marca do INPI, né? Enfim, no INPI vai muito longe, mas é um ótimo ponto de partida. Uma dica, às vezes a pessoa não pensa, como ela está começando pequena, ela fala, eu sempre chamei de tal, que normalmente, esse é outro assunto aqui, vai longe, né? Mas assim, o nome normalmente sai da própria pessoa, né? Assim, quem está menor no mercado não vai querer chamar alguém, um profissional, para criar nome. Normalmente, é que nem filho mesmo. Você cria o seu nome que você acha legal, que você acha importante e tal. Não que tenha que ser assim, né? Mas normalmente é o que acontece nas menores empresas. Então, você tem que tomar esse cuidado. Às vezes, qualquer um pode fazer uma pesquisa até na internet. Talvez olhar, né? Eu costumo olhar o site. Se está disponível esse site, tem uma chance grande, né? O www. Tem uma chance grande dessa marca não estar sendo registrada. Mas tem sites que você pode fazer pesquisa mesmo. Você não lembra exatamente se é registro.com, alguma coisa assim. Você digita lá e eles já dão uma prévia do que existe. É importante não trave, não para de desenvolver o seu negócio por causa disso. É uma dica que em algum momento você vai precisar parar para pensar, mas vai continuar vendendo, vai trabalhando, não para isso. Tá legal, gente? Mas é verdade, é um ponto importante. No começo talvez não vai acontecer nada, mas se você começa a crescer... Se crescer, se a sua intenção é crescer, você vai ter que pensar. E aí é ruim, porque se você começa com uma marca, um nome, que pegou,
Só que aí começa a crescer. Aí cresce, aí, a hora que você vai registrar, fazer bonitinho, pronto, não pode, porque já existe. Aí você se ferra, você tem que mudar tudo, entendeu? A gente está entrando aqui num perfil específico de público Quem está começando, quem tá né? começando, ou até quem já começou faturando. Eu conheço um monte de gente que já está com 100, 200, 300, 500 clientes e não ainda tem a marca registrada. Mas vamos parar um pouco dessa categoria e falar da marca em si. O que é uma marca? Como eu sei quando eu vejo uma? Então, terminando só, a gente fez o nome, tá? Legal, precisa ter a síntese mínima, de preferência simples, claro, objetivo, não precisa ser literal, né? Só algumas dicas, assim, básicas, assim, né? Que eu acho legal. Porque, normalmente, como é a pessoa que vai dar o nome do filho, normalmente, né? Assim, não pense em nada muito complicado. Pesquise um pouquinho do seu segmento para ver se esse nome tem a ver, é bom dar uma olhada em concorrência e tudo mais. Agora, a marca, o que que é? Na verdade, assim, a logomarca, né? Vamos falar da logomarca, que marca é uma coisa mais abrangente um pouco, é falar meio que de um todo, né? Daquela marca. Mas a logomarca é você traduzir aquele nome de uma forma estética, né? Na hora que a gente vai colocar o design mesmo, é transformar o conteúdo em forma. Só que uma forma que também traga conteúdo, né? O ideal, né? Então, é você transformar aquela ideia num algo visual que remeta àquela ideia. Um símbolo. Um símbolo. Mas nem sempre tem símbolo. Por isso que eu não quis falar símbolo, porque normalmente... Você é especialista aqui, você me ajuda. Mais ou menos, né? É que assim, até tem uma pergunta aí, né, sobre nome e marca, se só o nome funciona. Às vezes a gente coloca tem muitas marcas que é só uma fonte, uma letra, que você escreve simplesmente. É o nome da FINAC, própria sei lá. FINAC, ótimo. Sabe? É uma livraria aqui em São Paulo. FNAC, é o nome dela escrito amarelinho. Uma fonte simples, inclusive, né? Assim, Tá tem muitas, né? Assim, não vou lembrar agora muitas, mas tem muitas que são só a fonte. Então, a marca, já é uma logomarca isso, tá? E algumas marcas preferem colocar algum símbolo junto, como a Apple, por exemplo, a maçã. Então, a gente pode ter ou não ter. Aí vai perguntar o que é mais legal. Não tem essa... Depende do nicho, do segmento. Tem gente que está faturando com uma marca que você vai olhar e falar, nossa, que feia, e fatura. E tem gente que tem uma marca linda e não fatura, ou vice-versa. Tem de tudo, é isso? Exatamente. Não tem uma regra que você pode falar, não vai dar certo se você fizer assim. Ou não, o que é melhor, né? Depende muito para quem você está vendendo. Eu sempre volto na história do público porque é muito importante. O consumidor é tudo, gente. Sem eles não existem, ninguém existe, né? Até para mim, eu preciso dos meus clientes para saber se eles estão gostando, né, do meu trabalho. Mesmo eu mesmo, pessoalmente, eu tenho uma dificuldade de fazer um logotipo para mim. Porque eu nunca acho que nome com uma fonte. Mas é isso. Simples, isso. É complicado também. Exato. No meu caso é só o nome mesmo, assim, né? Porque fica mais difícil, né? Aquela história, né? Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, né? Mas, voltando, a marca, então, ela é esse todo, né? Essa logomarca é o todo. É um nome, mais um design, um visual, uma estética. Que não é obrigatório, traduza. Pode ou não ter, né? Isso é um negócio interessante. A estética que eu chamo, design, já é a fonte, tá? Assim, a letra já tem a ver. Porque é diferente você escrever de qualquer jeito no seu computador, no Word lá, num Arial da vida, nada contra Arial, né? Mas, assim, é diferente de você pensar numa fonte, especificamente. Mesmo que ela seja muito simples. A FINAC é muito simples. Mas ela, se você olhar, se você vê um Fzinho daquele jeito, você já reconhece que é da FINAC. Então tem uma identidade, tem uma cara, tem uma personalidade. A fonte já é uma personalidade da marca. O tipo, a característica, a cor, se ela é mais arredondadinha. O Carrefour, por exemplo. Quando eu falo Carrefour, a gente tem o nome escrito Carrefour, mas também a gente tem aquele símbolo. Tem o símbolo. Que é o C recortado dentro. Exato. Então a marca, o símbolo, ele vai complementar. Dependendo da marca, tem tudo a ver, dependendo, não tem necessidade, não tem como a gente especificar que é melhor assim ou melhor assado, mas é um complemento. Então eu diria que assim, o todo... ele vai traduzir quem você é no sentido de marca, de produto, de serviço que estiver vendendo. Ele é uma tradução, ele vai criar uma identidade para que esse público não só se identifique, mas, sabe, aquela história, né? Assim, você compra iPhone, Apple, não é porque o iPhone é melhor do que o da Samsung. Pode ser, tem uma câmera assim, assado. Mas se você for olhar no mercado, são produtos similares. Características técnicas muito parecidas. Mas por que você prefere? Eu sou uma que só compra iPhone. Por quê? Porque, eu trabalho com Mac a vida inteira, com Apple, porque sou designer, não sei o que lá, já tem uma coisa, o que a marca fizer, já acho legal.
Hoje em dia menos, mas assim, quando tinha Steve Jobs, né? Então tem uma coisa que eu compro não só aquele produto, eu compro a marca, o que ela significa, o que ela representa. Então é legal eu ter o meu iPhone, não no sentido de status, não é isso, mas no sentido assim, pô, ele traduz quem eu sou a cara da Apple. E aí toda a experiência, desde o produto ou serviço, no ponto de venda, ou o folder, até o cartão de visita, os elementos no site, como é o pós-venda, porque não adianta você ter uma marca fabulosa, a pessoa olha, acha que representa aquilo, e não quer dizer que é caro, tá? A marca não quer dizer que você vai olhar e vai falar, nossa, que caro e sofisticado. Não, mas se você faz um serviço ruim, não serviu para nada aquilo. Nada. Deixa a gente amarrar então essa primeira parte com a questão de temas gerais. Dentro desse universo, a gente tem várias marcas, algumas que são mais bonitas, outras que não são feias, enfim, que as pessoas acham, né, também. Como que a gente diferencia uma marca boa de uma marca não boa no seu ponto de vista? Tá. O difícil, assim, pra mim é bater o olho, né? É verdade. Tipo, olha, não dá pra melhorar, né? Dá pra melhorar. O que você busca? Então, assim, vamos ver, deixa eu pensar como que eu poderia traduzir isso de uma forma que um leigo nessa área entendesse, né? Assim. Então quando você pensa, a Dani, ela vive de marca, ela enxerga o mundo através de marcas, design, organização de imagem, espaço, profundidade, etc. Então, é mais complexo para uma pessoa que é super especialista traduzir isso para nós que somos generalistas. Não, mas eu acho que é legal, é um desafio bacana, assim, de você falar o que é melhor, né? Eu acredito que, assim, por mais que a gente tenha, um tenha noção, o outro não, tem uma coisa que é meio padrão, a gente reconhece o que é belo. O ser humano reconhece o que é belo. Não tem isso. Todo mundo lá vai lá e fala que a Gisele Bündchen é maravilhosa. Pode ter ser que tenha uns que falam, não acho tanto, mas ninguém pode falar que ela é horrível. Né? Ninguém, não é. Faz sentido. Esteticamente, né? ela tá organizada, esteticamente pra gente gostar de olhar aquela imagem. Sim, você pode até ser, não é, eu prefiro a outra, fulana, mas assim, ninguém pode falar, nossa, ela é feia, ela chegou lá porque ela é louca, sei lá, alguém... Não, você fala, não, tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali, você reconhece o belo, isso é da humanidade. Então, se você coloca, eu acho que isso pode ser uma coisa legal, se você coloca uma coisa assim, feita assim, simplesmente, de uma forma leiga, né, não muito elaborada, e coloca, sei lá, uma marca famosa, conhecida, reconhecida, perto, e você pergunta para a pessoa, fala assim, qual você acha que tá mais legal? Você pode ter certeza que qualquer ser humano vai reconhecer aquele que está mais bem feito, mais bem elaborado, mais esteticamente mais bonito mesmo. Nesse caso, eu estou falando só de estética mesmo. Ele vai reconhecer, nossa, esse está mais legal. Acontece muito comigo, assim, a pessoa vem já com uma marca já pronta, só que foi feita lá, o irmão, o tio que desenha, o sobrinho que gosta de não sei o que lá, e faz uma marca, assim, que tá lá, tá resolvendo mais ou menos enquanto não tem dinheiro para fazer uma melhor, e falaram que ia melhorar. Mas é batata, a pessoa sabe que não tá bom. Dificilmente a pessoa chega e fala assim, meu logo não é lindo? Não, ele sabe que não tá profissional. Ele até fala, olha, eu até gosto, sabe porque eu gosto que tem uma lampadinha, a lampadinha é tão legal. Ela tem um elemento ali que atrai. Exato, mas ele sabe, ele pode não saber o que precisa melhorar, mas ele sabe que não tá profissional, que não tá bem feito. Aí ele fala, olha, só não muda, eu quero a lâmpada, tá? Tá bom. Aí eu faço 500 lâmpadas, né? Ele sabe que eu faço milhões de opções, né? E aí, assim, tipo, nossa, daí ele fala, nossa, olha que diferença, que legal. E ele é designer? Não, mas ele conseguiu ver a diferença, ele pode não saber como fazer isso. E às vezes nem explicar, mas tá ali. Isso. Se você forçar um pouco a barra e fizer as perguntas, vai falar, eu preferi organização, tem menos cores, tá menos bagunçado, tá mais bagunçado. Tá no geral, menos. No geral, uma coisa assim que dá até uma boa dicasinha, sempre é mais limpo, o mais, assim, não vou falar, eu odeio falar regras, tá? Mas assim, lógico, você vê logotipos super elaborados que são lindos, mas para fazer o elaborado, isso tem que ser muito bom. O simples não tem erro, sabe? Aquela coisa assim, que tipo, simples é bonito, né? Sim, aquela coisa. E aí já resolve, já vai para outra área do empreendedorismo, que ela tem muita coisa para fazer. Eu acho que aqui é um bom ponto pra gente amarrar essa primeira parte dessa nossa entrevista, porque tem tanta coisa que as pessoas têm que fazer, e se ela pode ficar o ano inteiro trabalhando em marca e ela vai se fazer outra coisa. Sim. Vamos parar por aqui essa primeira parte e a gente vai entrar nos temas específicos, porque
tem muita coisa para falar de marca que a gente não vai conseguir abordar nesse primeiro bate-papo. Uhum. Mas é isso. Obrigado, Dani.